Bom, nós estamos então na segunda sessão de um ciclo de conferências que, enfim, tem como mote, digamos assim, um tema, uma autora, um texto, sendo que tivemos há 2 semanas a sessão de abertura com Maria Ángeles Duran, teremos a sessão de encerramento em dezembro com Adama Cortina, e em cada uma dessas sessões serão as próprias autoras a apresentarem precisamente um tema e um texto. Nestas sessões que são quinzenais e que estão entre a sessão de abertura e entre a sessão de encerramento, eu, a Fernanda Henriques e a Maria do Céu Pires, que somos as organizadoras deste ciclo de conferências, convidámos 2 pessoas em cada uma das sessões, sendo que em algumas delas nós próprias também vamos participar, como é o caso de hoje, para fazer uma apresentação conjunta, precisamente do tema, da autora e do texto em particular. Então é isso que vai acontecer hoje, num registro um bocadinho dialógico, provavelmente em alguns momentos, vamos apresentar, no caso de hoje, este livro que eu mostrei há pouco, Re-Enchanting the World, Feminism and the Politics of the Commons. Eu quero agradecer muito à Maria João Cabrita, porque eu não conhecia este texto e foi de facto com muito interesse que quando eu a convidei, depois ela me propôs que fosse eu a fazer a apresentação com ela, foi com um genuíno interesse que fiz a leitura do texto e, portanto, obrigada, Maria João. Tal como tínhamos combinado, começas tu. Bem, eu agradeço à Leonor por ter aceito o desafio, porque, enfim, eu fui à procura de vários textos sobre reprodução aqui há uns tempos e pronto, e acabei por esbarrar neste texto, neste livro que está em PDF, portanto está absolutamente em aberto, qualquer pessoa pode chegar a ele. E porquê? Porque realmente eu faço parte de um grupo de trabalho que está a fazer investigação sobre a questão da reprodução social e, portanto, tenho que me interessar por estas questões, não é? Eu tive também o prazer de conhecer a Federici, acho que foi em 2000, não sei se foi em 2018, 2019, ela teve nas Baleares com este grupo, precisamente, que foi convidada para este grupo e fez uma apresentação do seu livro Caliban e a Bruxa, acho que foi uma tradução que foi feita e, portanto, à altura foi uma pessoa muito especial, realmente, e que, enfim, que tem um trabalho muito especial, se o lermos é muito especial. Eu vou começar então por dar assim uma moldura sobre o que se entende, o que é, no fundo, a política feminista dos comuns, sobretudo do ponto de vista da Federici, vou-me basear só em textos dela e depois vou então entrar dentro do próprio livro que está hoje em foco. Bem, então, para começar, posso dizer que a política feminista dos comuns de Federici, obviamente que é moldada pela sua luta enquanto teórica, mas também enquanto ativista contra a discriminação social, enfim, e tem por foco muito especialmente o trabalho reprodutivo. Ela, enfim, identifica-se muito especialmente como anticapitalista. Para se poder falar aqui da política feminista dos comuns, de Federici, devemos primeiro tentar perceber o que é que ela entende por comuns e, portanto, é com um texto que ela também tem online, que está online, que se chama Sobre o Feminismo e os Comuns, e com base na questão que ela coloca, a questão o que constitui um comum, que eu vou começar. À questão o que constitui um comum, a Federici vai responder: bem, temos bens comuns de terra, água, ar, bens comuns de estais, nossos direitos adquiridos, como por exemplo as pensões sociais de seguridade, que são frequentemente descritos como comuns, assim como as línguas, as bibliotecas e os produtos coletivos das culturas passadas. Serão, porém, todos esses comuns equivalentes do ponto de vista do potencial político? Serão compatíveis? E como podemos ter a certeza de que eles não projetam uma unidade ainda a ser construída?
enfim, finalmente deveríamos falar de comuns no plural ou de o comum, como propõem os marxistas autonomistas, como por exemplo o Negri e o Hart. Enfim, na sua visão, esse conceito designa especialmente relações sociais, características de uma forma dominante de produção na era pós-fordista. Ora, para Federici, a luta contra a discriminação sexual e sobre o trabalho reprodutivo é necessária para definir melhor a política dos comuns e esclarecer as condições sobre as quais o princípio dos comuns pode tornar-se, no fundo, o fundamento de um programa anticapitalista. Mas esta tarefa é relevante e surge essencialmente de duas inquietações. A primeira tem a ver com, enfim, podemos dizer que é aquela que decorre do enclausuramento de comuns em nome da proteção ambiental e da biodiversidade. O que se trata, no fundo, é de uma expropriação e privatização em vista de mercantilização. Em nome dos interesses do mercado, temos assistido desde 1990 à apropriação da linguagem dos comuns por parte do Banco Mundial e de outras entidades relevantes da comunidade internacional. A segunda preocupação é relativa à questão não respondida de como os comuns podem tornar-se o fundamento de uma economia não capitalista. Como sublinhado, por exemplo, de Magna Carta, manifesto de Peter Lindbaum, os comuns foram o fio que ligou a história da luta de classes até aos nossos dias e, de facto, a luta pelos comuns está presente em todo o lado. Nos movimentos dos pescadores pela preservação do acesso ao seu pescado, nos movimentos de software livre e open source, que se opõem à mercantilização do conhecimento e abrem novos espaços para a comunicação e a cooperação, nos movimentos de habitantes da Serra contra a exploração minéria, que ocorre aqui mesmo ao pé, não é? E em tantos outros movimentos. No fundo, tratam-se de lutas protagonizadas por aqueles que se veem profundamente afetados pela enclausura dos comuns e que, não obstante isso, rompem o silêncio e propõem, no fundo, uma alternativa de vida em comunidade, na qual o bem ético e político não deve ser confundido e não é confundido preferencialmente com o bem adquirido, trocável e vendável. E, portanto, podemos dizer que na qual os comuns não são alienados. E, no fundo, tratam-se também de lutas neste sentido que nos oferecem um sistema de operacionalidade da sociedade em ruptura com a relação simbiótica, a histórica relação simbiótica entre Estado e mercado. Ora, voltemos a Federici. Em 2014 ela publicou com o George Canfetsis, que é também um filósofo político marxista autonomista, publicou um artigo, aliás faz parte deste livro, também está publicado esse artigo, que é Commons Against and Behind Capitalism, e que é, no fundo, onde são evidenciadas estas inquietações também, que eu já falei. E a primeira inquietação, podemos dizer que está refletida na seguinte asserção: Commons está a tornar-se uma presença ubíqua na linguagem política, económica e mesmo patrimonial do nosso tempo. Esquerda e direita, neoliberais e neokeynesianos, conservadores e anarquistas usam o conceito nas suas intervenções políticas. A segunda podemos ver também, de algum modo, na seguinte asserção: é quase uma lei da vida social contemporânea que quanto mais os comuns são atacados, mais eles são celebrados. Ora, os comuns anticapitalistas são comuns que visam transformar as nossas relações sociais e criar uma alternativa ao capitalismo. Uma sociedade igualitária e cooperativa, ou seja, que não abrem via ao capitalismo como o rosto humano. Como escrevem, os bens comuns anticapitalistas devem ser concebidos tanto como espaços autónomos a partir dos quais se pode recuperar o controle sobre as condições da nossa reprodução, como também como bases a partir das quais se pode contrariar os processos de enclausuramento e separar cada vez mais as nossas vidas do mercado e do Estado. Ora, assim eles diferem dos defendidos, por exemplo, pela escola de Ostrom, onde os comuns são imaginados uma relação de coexistência com o público e o privado. Idealmente, eles encarnam a visão
a que os marxistas e os anarquistas aspiram, mas que não lograram realizar. A de uma sociedade feita de associações livres de produtores, autogovernada e organizada para assegurar não uma igualdade abstrata, mas a satisfação das necessidades e dos desejos das pessoas. Ou seja, trata-se de construir comuns que nos permitam ganhar poder relativamente ao capital e ao Estado e que prefigurem embrionariamente um novo modo de produção com base no princípio da solidariedade coletiva e não na competição. Ora, o alcance deste objetivo pressupõe, segundo esta visão, 6 etapas consecutivas de compreensão. Primeiro, os comuns não são dados, mas sim produzidos. Ou seja, os comuns não são essencialmente coisas materiais, mas são relações sociais, práticas sociais e constitutivas. Segundo, que para garantir a nossa reprodução de comuns deve-se envolver uma Commonwealth sob a forma de recursos naturais ou sociais comuns, terras, florestas, água, espaços urbanos, sistemas de conhecimento e comunicação, todos a serem usados para fins não comerciais. Terceiro, que é urgente ligar a luta sobre os bens comuns com a da construção dos comuns, para que se possam reforçar uns aos outros. Aquilo a que chamamos o público é, na verdade, a riqueza que produzimos e devemos nos reapropriar-nos dela. É também evidente que as lutas dos trabalhadores públicos não podem ter sucesso sem o apoio da comunidade. Ao mesmo tempo, a sua experiência pode ajudar-nos a reconstruir a nossa reprodução para decidir, por exemplo, em que consiste, por exemplo, os bens de saúde, que tipo de conhecimento precisamos. Quarto, que os comuns requerem uma comunidade a qual deve ser selecionada com base no trabalho de cuidado feito para reproduzir comuns e regenerar o que deles é consumido. Ou seja, que os comuns implicam tanto deveres como direitos. Os membros de uma comunidade específica devem contribuir, no fundo, para a manutenção dos comuns. Ora, se não há comuns sem comunidade, neste sentido, pode-se dizer que não existem comuns globais, não é? Porque não há uma comunidade global. Quinto, os comuns exigem regulamentos que estipulam como a riqueza que partilhamos deve ser usada e cuidada. Os seus princípios são o acesso igualitário, a reciprocidade entre o que é dado e aquilo que é tomado, a tomada de decisões coletivas e o poder a partir da base, ou seja, oriundo das capacidades testadas e mudando continuamente através de diferentes tarefas e assuntos e tarefas a serem desempenhados. E por último, sexto, que a igualdade de acesso aos meios de reprodução e a tomada de decisões igualitárias devem ser o fundamento dos comuns. Ora, isto deve ser realçado porque, historicamente, os comuns não têm, no fundo, sido exemplares das relações igualitárias. Ou seja, frequentemente estão organizados de uma forma patriarcal. Ora, neste sentido, os comuns não constituem apenas o meio pelo qual partilhamos de uma forma igualitária os recursos que produzimos, mas um compromisso para a criação de sujeitos coletivos, um compromisso para promover interesses comuns em todos os aspectos da nossa vida. Os comuns anticapitalistas não são o ponto final de uma luta para construir um mundo não capitalista, mas os seus meios. Pois nenhuma luta conseguirá mudar o mundo se não organizarmos a nossa reprodução de forma comunitária e não partilharmos o espaço e o tempo dos encontros e manifestações, mas também colocarmos as nossas vidas em comum, organizando-as com base nas nossas diferentes necessidades e possibilidades e a rejeição de todos os princípios de exclusão ou hierarquização. Ora, a política feminista dos comuns, que é-nos herdada por Silvia Federici, tem como pedra angular a reprodução social. A ideia de reprodução social, como ela salienta num texto que também está acessível, Social Reproduction Theory, teve origem no contexto da economia burguesa para indicar os processos através dos quais um sistema social se reproduz em si. Foi assim que a reprodução social foi inicialmente
conceptualizada por François Quesnay e outros fisiocratas da era do iluminismo que, segundo Marx, foram os primeiros economistas da sociedade capitalista e também os primeiros teóricos a identificar a natureza da produção, trabalho com trabalho agrícola. Fim de citação. Ora, numa época em que as mulheres experimentam uma crise de reprodução no mundo inteiro, como a de hoje, Federici procura dilucidar o significado político do conceito de reprodução social e qual a sua capacidade para descrever as mudanças que têm tido lugar na produção de força de trabalho na fase atual do desenvolvimento capitalista. Ora, e para Federici olhar para a realidade social do ponto de vista da reprodução social não constitui por si só uma tomada de posição marxista ou radical. Enfim, os que pretendem dar o rosto humano ao capitalismo também se identificam como teóricos da reprodução social. Do mesmo modo, também ela considera que, como categoria analítica, a reprodução social não pode ser adotada como rótulo de identificação. Por exemplo, como fazem as feministas que se descrevem a si próprias como teóricas da reprodução social. Ora, mas então, o envolvimento de Silvia Federici neste movimento ativista do trabalho doméstico, no movimento ativista do trabalho doméstico em prol do salário que decorreu na década de 70, consciencializou-a da existência de uma vasta área de exploração até então não reconhecida pelos teóricos revolucionários, quer os marxistas, quer os anarquistas, que é precisamente a do trabalho que produz a força do trabalho, ou seja, para ela o trabalho reprodutivo. Como ela sublinha, com a reestruturação da economia global e a divisão internacional do trabalho reprodutivo, surgiram mudanças importantes na organização da reprodução social que carecem ser teorizadas. Ora, neste âmbito, o trabalho tem-se concentrado repetidamente nas consequências da mercantilização das atividades reprodutivas que a viragem neoliberal produziu, bem como na luta das mulheres em África e na América Latina para criarem formas mais cooperativas de reprodução em resposta a esta mercantilização. Ou seja, em denunciar, no fundo, a profunda crise de reprodução social que populações inteiras em todo o mundo estão a sofrer devido ao empobrecimento produzido pelo desenvolvimento capitalista, o financiamento de programas sociais, a política do extrativismo e o permanente estado de guerra do capitalismo contra os vulneráveis. Enfim, os trabalhadores precários, as crianças, os idosos, os migrantes e muito especialmente contra as mulheres. Ora, negar-se a produtividade do trabalho de atividades não remuneradas, como das domésticas, das cuidadoras informais ou mesmo das agricultoras de subsistência, equivale a assumir-se que grande parte da população mundial é relevante para a acumulação de capital, o que significa, por sua vez, negar-se que a riqueza produzida pelo capitalismo também é fruto do seu trabalho. Ora, tal negação evoca a visão marxista ortodoxa de que a Revolução Comunista é protagonizada apenas pelos trabalhadores industriais assalariados, ou se quisermos, homens e predominantemente brancos. Mas o mais importante é que deixem aberta a questão de saber que poder temos de forçar o Estado a nos devolver os recursos necessários para a nossa reprodução. Ora, contra a lógica marxista, Federici evidencia ao longo da sua obra que o trabalho reprodutivo é produtivo. Ora, naturalmente, como assinalado aqui na obra em análise, há algo de único no trabalho reprodutivo, seja ele a agricultura de subsistência, a educação, a criação de filhos, etc., que torna quem o pratica, as mulheres, a serem especialmente aptas a gerar mais relações sociais cooperativas. Ora, a experiência de produzir seres ou culturas para as nossas mesas é de facto qualitativamente diferente da de produzir carros, uma vez que requer uma interação constante com processos naturais cujas modalidades e tempos nós não controlamos. E não deve ser submetida às regras da organização industrializada do trabalho.
o trabalho reprodutivo é essencial para o reencantamento do mundo proposto por Federici, pois, como ela diz, gera potencialmente uma compreensão mais profunda das limitações naturais dentro das quais operamos neste planeta. Ainda tenho 5 minutos, não? Ok. Ora, diferentemente, por exemplo, do que defende Heidi Hartmann, Federici considera que a articulação entre o marxismo e o feminismo pode constituir um casamento feliz. Ou seja, o que ela diz é que não é de todo uma subjugação do feminismo ao marxismo. Quando se reconstrua as categorias marxistas e se altera a sua ordem arquitetónica, de modo que o seu centro de gravidade não seja exclusivamente a mão de obra assalariada e a produção de mercadorias, mas a produção e a reprodução da força de trabalho, especialmente a parte que é realizada pelas mulheres em casa. Ora, ao expandir a teoria do trabalho produtivo do Marx para incluir trabalho reprodutivo nas suas diferentes dimensões, não podemos apenas criar uma teoria de relações de género no capitalismo, mas ganhar um novo entendimento da luta de classes e os meios pelos quais aquele se reproduz a si próprio através da criação de diferentes regimes de trabalho e diferentes formas de desenvolvimento desigual e de subdesenvolvimento. Ora, ao colocar-se então a reprodução da força de trabalho no centro da produção capitalista, desenterra-se um mundo de relações sociais que permaneceu invisível em Marx, o qual é essencial para expor os mecanismos reguladores da exploração do trabalho. Ora, isto torna evidente como o trabalho não remunerado que o capital extrai da classe trabalhadora é muito maior daquilo que fora pressuposto por Marx, pois estende-se tanto ao trabalho doméstico, realizado por mulheres nas suas casas, como à exploração das colónias e periferias do mundo capitalista. Ora, para Federici existe, de facto, uma continuidade entre a desvalorização da reprodução da força de trabalho, que tem lugar em casa, e a desvalorização do trabalho empregado nas muitas plantações que o capitalismo construiu nas regiões que colonizou, bem como nas regiões do coração da industrialização. Podemos dizer que ambos se tornaram parte de uma linha de montagem global concebida para reduzir o custo da reprodução dos trabalhadores assalariados. Ora, podemos dizer também que nesta leitura que a classe capitalista tem mantido o seu poder através do sistema de governo indireto, dividindo efetivamente a classe trabalhadora com o salário usado para delegar poder aos trabalhadores femininos, masculinos sobre os não assalariados. A começar pelo controle e a supervisão do corpo e do trabalho das mulheres. Ora, isto significa que o salário não é apenas o terreno de confronto entre o trabalho e o capital, ou seja, o terreno em que a classe trabalhadora negocia a quantidade e constituição do trabalho socialmente necessário. Mas é também um instrumento para a criação de relações de poder e hierarquias desiguais entre os trabalhadores e que a cooperação dos trabalhadores no processo laboral não é de alguma forma suficiente para unificar, no fundo, essa classe trabalhadora. Ora, a luta de classes é uma luta muito mais complicada do que o Marx supôs. Como as feministas descobriram, deve muitas vezes começar na família, uma vez que para combater o capitalismo as mulheres tiveram de lutar com os seus maridos e pais, da mesma forma que as pessoas de cor tiveram que lutar contra os trabalhadores brancos e o tipo particular de composição de classe que o capitalismo impõe através do salário-relação. Por último, o reconhecimento de que o trabalho doméstico é a mão de obra que produz a força do trabalho permite-nos compreender as identidades do género como funções do trabalho e as relações do género como relações de produção. Um movimento que liberta as mulheres da culpa que elas têm sofrido ao recusarem o trabalho doméstico e que amplifica o significado do princípio feminista de que o pessoal é político. Ora, eu vou só... mais 2 minutos? Posso? Ora, para Federici,
No fundo, Marx ignorou o trabalho doméstico por lhe faltar a característica que considerou essencial para a organização capitalista de trabalho, ou seja, a industrialização em larga escala. Ora, sendo domiciliário, organizado de forma não coletiva e não cooperativa e realizado a um baixo nível de desenvolvimento ecológico, mesmo no século atual, o trabalho doméstico continuou a ser classificado pelos marxistas como um vestígio de formas de produção pré-capitalistas. Os pensadores socialistas não acreditavam que alguma vez o trabalho doméstico pudesse ser um trabalho significativo, querendo que este seria reduzido ao mínimo. Ora, e foi precisamente necessária então uma revolta das mulheres contra o trabalho doméstico, precisamente com esse movimento de que vos falei, para provar que o trabalho doméstico é trabalho socialmente necessário, no sentido capitalista, que apesar de não organizado numa base industrial, é produtivo, extremamente produtivo e que em grande medida é um trabalho que não pode ser mecanizado, que requer uma variedade de serviços emocionais e físicos que são interativos por natureza e, portanto, muito trabalhosos. Ora, esta realização destabilizou ainda mais o quadro teórico e político do Marx, forçando-nos a repensar um dos principais princípios da teoria da Revolução do Marx, ou seja, a suposição de que com o desenvolvimento do capitalismo todas as formas de trabalho serão industrializadas e, mais importante, que o capitalismo e a indústria moderna são condições prévias para a libertação da humanidade e exploração. Eu vou agora só passar aqui à frente, desculpem lá, eu tenho sempre os textos imensos, não é? Só um minuto e já vou terminar. Ok. Ok. Ora, para terminar, na crítica feminista à teoria de marxista sobre o poder da industrialização para libertar a humanidade da labuta e da miséria, existem, segundo Federici, outras três razões pelas quais, três razões muito importantes, outras que ela fala de outras antes, pelas quais a sua crença na necessidade e na progressividade do capitalismo deve ser rejeitada. Em primeiro lugar, esta teoria subestima o conhecimento e a riqueza produzidos pelas sociedades não capitalistas e a medida em que o capitalismo construiu o seu poder através da sua apropriação. O capitalismo não inventou a cooperação social ou as relações comerciais em larga escala. Contrariamente, o seu advento destruiu sociedades que tinham sido amarradas por bens comuns e relações e formas cooperativas de trabalho, assim como grandes redes de comércio. Neste sentido, o desenvolvimento do capitalismo pode ser tido como uma contra-revolução e não um progresso. Em segundo lugar, assumir que o desenvolvimento capitalista tem sido inevitável, para não mencionar necessário ou desejável, em qualquer altura da história, do passado ou presente, é colocarmos no outro lado das lutas das pessoas que resistiram a isto. Estavam estas no lado errado da história, visto da perspectiva da libertação humana? Esta não é uma pergunta ociosa, diz Federici, dado a extensão das relações capitalistas não ser uma coisa do passado, mas um processo contínuo que ainda gera uma imensa resistência. Por exemplo, podemos perguntar se as mulheres que lutam pela preservação da qualidade da água na Amazónia estão do lado errado da barricada, não é? Se faz sentido colocar esta questão. Terceiro, o capitalismo como necessário e progressivo considerar o capitalismo como necessário e progressivo é subestimar um facto no qual Federici insiste, a saber, o desenvolvimento capitalista não é primordialmente o desenvolvimento das capacidades humanas e, sobretudo, a capacidade de cooperação social, como Marx previu. É também o desenvolvimento das relações de poder, hierarquias e divisões desiguais que, por sua vez, geram ideologias, interesses e subjetividades que constituem uma força social destrutiva. Não acidentalmente, face ao impulso neoliberal mais concertado para privatizar os restantes recursos comunitários e públicos, não têm sido as comunidades industrializadas as mais coesas que têm sido capazes, mas sim as mais coesas que têm sido capazes de resistir. Em alguns casos, inverter a maré de privatizações, e em alguns casos inverter a maré de privatizações. Ora, isto evidencia o quê? Como é onde os laços comunais são os mais fortes que se têm resistido à expansão.
Ora, de facto, à medida que a perspectiva de uma revolução mundial alimentada pelo desenvolvimento capitalista recua, a reconstituição de comunidades devastadas por políticas racistas e sexistas e múltiplas rondas de enclausuramentos não aparece apenas como uma condição objetiva, mas como uma condição prévia de mudança social. Eu agora acho que vou passar a palavra à Ana Leonor. À desafiada. À desafiada. Obrigada, Maria João. Eu estava a ouvir-te e enquanto se ouvi, fui arriscando aqui algumas das minhas notas para não me repetir, claro. Mas ao mesmo tempo estava a pensar que é interessante e é também elucidativo daquilo que também foi o nosso objetivo, ao pensarmos em ter duas pessoas a comentar o mesmo texto, que a abordagem que nós fazemos de uma autora, de um tema e de um texto é já muito também consequência dos nossos próprios interesses de partida, porque, pese embora haja aqui alguns aspectos comuns que eu destaquei da leitura que fiz, fui também por outros caminhos, em função, lá está, cada uma a ler o texto e a abordar a autora e a temática com os seus próprios olhos e com os seus próprios óculos filosóficos. E a mim, da leitura deste texto, houve três coisas que me chamaram a atenção, eu diria até por esta ordem. A primeira foi o título, e que significado é que teria esta ideia de Reenchanting the World? Depois, a seguir, quais seriam os elementos fundamentais de uma política dos comuns? E, em terceiro lugar, porque é que a perspectiva feminista é aqui de alguma forma não, é uma abordagem privilegiada naquilo que é a política dos comuns. E, portanto, tenho algumas notas a propósito de cada uma destas ideias. Começando pelo título, e pela alusão que é feita ao texto de Max Weber, de ciência como vocação, e à ideia de desencantamento do mundo. E o que nós encontramos aí é esse desencantamento do mundo como um fenómeno atribuído à intelectualização e à racionalização das formas modernas de organização social, que acabaram por varrer do mundo quer a religião, quer o sagrado, isso em Weber, mas partindo do contraste com essa ideia de desencantamento do mundo, o que está aqui em causa é mais abrangente, este reencantamento do mundo acaba por ser mais abrangente e ter um sentido mais político do que simplesmente essa ideia de varrer do mundo a questão da religião e do sagrado. E, portanto, é um reencantamento que tem um sentido abrangente, que tem um sentido político, sendo que em Silvia Federici a política não está separada da economia e as ideias também não estão separadas da vida. E, portanto, este reencantamento tem uma abrangência verdadeiramente significativa, diria assim. Não se trata de romantizar o primitivo, nem é um reencantamento que remeta para o passado, mas isso é focado várias vezes, é focado na introdução que é feita no prefácio do texto e depois também pela própria autora. É um reencantamento que é dirigido ao futuro, que é dirigido a um novo mundo. É um reencantamento que faz parte do tal projeto político dos comuns, que a determinada altura é apresentado como sendo, porventura, a parte mais importante dessa política dos comuns, no sentido em que implica precisamente essa aproximação à Terra, o cuidado que lhe devemos. E a determinada altura surge a ideia de que, aliás, logo no início do texto, a ideia de que o que pode haver aqui de sagrado é precisamente neste conceito de encantamento do mundo, é o facto de sermos nós
a cuidar da terra e nessa relação de absoluta proximidade com a terra. Depois há também uma chamada de atenção, logo no início do texto, de que esta expressão, o re-enchanting, a palavra vem do francês, chanter, e portanto esta questão do canto, do cantar a terra, também me pareceu muito curiosa, mas é cantar, cantar a criação, cantar a reprodução, cantar a existência, e a ideia de que é um encantar tanto rapsódico quanto profético. E agora estou a citar uma ideia do prefácio, é um coral de realização. E, portanto, cantar a terra é ajudar à realização da própria terra e de coisas no mundo, de coisas na vida. E, portanto, aquilo que passa por aquilo que se chama aqui, ou que passa por este reencantamento, ou reencantar o mundo, implica um discurso, mas também uma política dos comuns, dirigidos ambos, discurso e política, para o futuro, como eu já tinha referido, e para a possibilidade de recuperar o poder de decidir coletivamente o nosso destino na Terra. E esta pareceu uma dimensão muito, muito importante, recuperar o poder de decidir coletivamente o nosso destino na Terra, numa base de igualdade, porque outra coisa que me chamou muito a atenção foi a rejeição nesta política dos comuns da ideia de privilégios. E daí, então, este poder de decidir coletivamente o destino na Terra. Bom, depois aquilo também que se refere é que no contexto em que vivemos, o texto é muito recente, é 2019, julgo, se estiver errada corrijo-me, João, mas julgo que é 2019. Eu, por acaso, a edição que está na capa é 2019, mas não sei se houve uma edição em 2018. Tenho uma dúvida relativamente a isso, mas acho que é 2019. Mas... Ainda assim é um texto recente e aquilo que se refere também é que no contexto em que vivemos de guerras, de crises económica e ecológica, de crescimento de forças supremacistas brancas e neonazis que têm cada vez mais atuação impune a nível global, e neste contexto pode parecer ingênuo publicar, no fundo, um livro que é dedicado à política dos comuns e que fala nesta recuperação do poder de decisão conjunta do destino, do nosso destino na Terra. Mas esta possível acusação de ingenuidade e quase que de inutilidade é imediatamente desconstruída pela ideia de que, precisamente neste contexto, é absolutamente crucial dar espaço e dar visibilidade para o reconhecimento de possíveis alternativas, de outras formas de estar no mundo e de que essas possíveis alternativas estão a crescer também num conjunto de comunidades. E, portanto, a linguagem e a política dos comuns surge aqui como atualmente a expressão de um mundo alternativo. E aquilo que se defende com a política dos comuns é o reconhecimento de que a vida, num sentido hobbesiano, em que cada um compete contra todos e que a prosperidade alcançada é uma prosperidade alcançada à custa dos outros, essa vida não é uma vida, não é a vida que vale a pena ser vivida e é uma receita para o fracasso da nossa vida na Terra. Portanto, fundamentalmente, esta ideia de reencantamento do mundo passa também pela questão da responsabilidade, um profundo sentido de responsabilidade face às outras pessoas, face à terra, face à natureza, face, como a Maria João também há pouco referia, face aos oceanos, face às florestas, face aos animais, por aí fora. E ainda dentro desta ideia também de reencantamento no mundo, chamou-me a atenção o facto da maior inspiração para o trabalho da autora ser precisamente a sua experiência de ensino nos anos 80, na década de 80, na Nigéria, e depois mais tarde em organizações da América do Sul. E, portanto, ela acaba por falar com pessoas comuns, principalmente mulheres,
em África, América Latina, América do Norte, depois também na Europa. Nestes contextos, ela observou a produção de comuns nos trabalhos diários de reprodução, no lavar, cozinhar, fazer limpeza, cuidar de crianças, cuidar de pessoas doentes e idosos, e, portanto, é na realidade vivida que ela vai buscar a inspiração para depois pensar os elementos fundamentais da política dos comuns numa perspectiva feminista. Este foi um aspecto que a Maria João já focou, mas que me parece muito importante e que, portanto, eu repito, que é também a rejeição de uma ideia de universalização da política dos comuns. Ou seja, se não há comuns sem comunidade, como a João há pouco também dizia, também a ideia de comunidade não é universalizada e, portanto, os comuns são construídos a partir de diferentes histórias de opressão e de luta que são vivenciadas nas diferentes comunidades. De qualquer modo, isto também não significa que não haja aspectos comuns a uma política dos comuns. E um desses aspectos é precisamente a rejeição dos privilégios. E neste sentido, cito também uma ideia que surge logo no início do texto, que temos de ressignificar o que o conceito de comunismo quer dizer para nós e libertarmos-nos da interiorização de relações e valores capitalistas. E, portanto, no fundo, o que vai estar aqui em causa é precisamente uma rejeição de relações de privilégios e de relações hierárquicas, independentemente depois das particularidades de cada comunidade e das especificidades das lutas dessas mesmas comunidades. Não encontrei, enfim, não há propriamente uma definição, digamos assim, essencialista desta ideia de comuns, uma resposta absolutamente cabal a isto do que são os comuns. Uma região há pouco também referia, porque vão desde os oceanos, as florestas, até um sistema social de pensões, por exemplo, e, portanto, há aqui muita coisa dentro deste conceito, mas ainda assim, os ensaios que constituem este livro, eles desenvolvem-se em torno de 2 pontos fundamentais. O primeiro, a ideia de uma reapropriação coletiva e daquilo que, portanto, diz respeito a todos, e a segunda, uma luta coletiva também contra a forma como temos sido divididos. E aqui eu já encontrei uma marca daquilo que são os feminismos e daquilo que é uma perspectiva feminista e ecofeminista, por exemplo, porque uma crítica importante que o feminismo faz à ideia do dualismo, e dualismo de género, o dualismo natureza-cultura, tudo aquilo que é a lógica dualista, é isso que é visado também aqui, sendo que a tal crítica aos privilégios está associada também a esta divisão, que é uma divisão hierárquica, dualista, das sociedades e das relações humanas. A perspectiva de que é impossível defender a existência de direitos comuns sem criar uma nova realidade, ou seja, novas estratégias, novas alianças e novas formas de organização social, também está aqui muito presente. E, portanto, esta ideia do re-enchanting passa por essa recriação também de uma nova realidade. Simultaneamente, e este aspecto também me pareceu muito, muito interessante, e nomeadamente para aquilo que possa ser depois uma abordagem ética desta perspectiva, porque simultaneamente trata-se de uma chamada individual, e isto é dito taxativamente, é uma chamada individual para tomar uma posição e para definir os nossos próprios princípios de comportamento ético e social. E, portanto, é uma política dos comuns, a ideia de comunidade, portanto, está aqui muito presente, mas cada um é chamado individualmente a tomar uma posição e a definir os seus princípios de comportamento ético e social. Na segunda parte do livro, que foi, enfim, conversando com a Maria João, também chegamos à conclusão de que seria eventualmente mais interessante a trazer aqui, nomeadamente os últimos capítulos.
A segunda parte do livro pretende-se mostrar o potencial das relações pensadas na perspectiva dos comuns, não apenas como uma forma de sobrevivência e de incremento da capacidade de resistência, mas também e principalmente como caminho para transformar a nossa subjetividade, e portanto mais uma vez essa ideia de que uma política dos comuns dirigida a cada um de nós, portanto para transformar a nossa subjetividade e ganhar capacidade de reconhecer o mundo à nossa volta, a natureza, os animais, as pessoas, como fonte de riqueza e de conhecimento e não como ameaças e como perigos. Porque num registro capitalista, precisamente, o outro é o adversário. E aqui o convite é para olharmos precisamente para o mundo que está à nossa volta como fonte de riqueza e de conhecimento. Numa perspectiva feminista, uma dimensão atrativa da ideia dos comuns é a possibilidade de superar o isolamento das atividades reprodutivas, bem como a separação das esferas privada e pública, Maria João também já tinha feito referência a isso, que contribuíram muito para esconder e racionalizar a exploração das mulheres na família e no lar. Depois houve outro aspecto aqui que me pareceu interessante e que tem que ver com a associação que é feita entre a distância entre a produção e o consumo, e depois o modo como nós estamos no mundo, porque precisamente essa distância entre a produção e o consumo leva-nos a ignorar perdão, as condições nas quais o que comemos, o que vestimos, ou aquilo com que trabalhamos, como por exemplo os computadores, foram produzidos. Ignoramos o seu custo social, ignoramos o seu custo ambiental e o impacto para as populações sobre as quais os resíduos do que produzimos são descarregados. Ou seja, nós precisamos de ultrapassar o estado de irresponsabilidade no que diz respeito às consequências das nossas ações, que resultam de práticas destrutivas. E a nossa cegueira face ao sangue, e a expressão que aparece no texto é mesmo esta, a nossa cegueira para o sangue envolvido naquilo que comemos, no petróleo que usamos, nas roupas que vestimos e nos computadores com os quais comunicamos, é isso que tem que ser denunciado e é com base nisso que nós depois temos que transformar o nosso estar no mundo. Nenhum comum é possível se não recusarmos basear a nossa vida no sofrimento de outros e, portanto, os comuns também implicam vermos-nos como sujeitos comuns. Não, o sofrimento do outro não é uma coisa separada de mim. Nesse sentido, a aposta é na qualidade das relações, no princípio de cooperação e na responsabilidade de uns em relação aos outros, na responsabilidade face à terra, às florestas, aos oceanos e, mais uma vez, aos animais. A perspectiva feminista dos comuns, e este era o terceiro ponto que eu tinha dito que acabou por chamar aqui a minha atenção. A perspectiva feminista dos comuns é importante na medida em que as mulheres são aqui apresentadas como primeiros sujeitos do trabalho reprodutivo, historicamente, mas também ainda no nosso tempo. E também por isso as mulheres dependeram e dependem mais do acesso às fontes naturais comuns e têm sido as mais penalizadas com a sua privatização. E provavelmente também por isso são as mais envolvidas na defesa dos comuns. Agora, defender o papel das mulheres nos comuns não é conceder numa concepção naturalista ou essencialista do feminismo. Este aspecto também me parece aqui bastante importante, que advoga uma suposta vocação das mulheres para os trabalhos domésticos. E a Maria João há pouco também dizia uma certa culpa que é atribuída, ou mesmo que por vezes é sentida, por parte das mulheres, quando não correspondem àquele estereótipo e à realização dos trabalhos que lhes são associados. Portanto, o que está aqui em causa, quando se defende o papel das mulheres nos comuns, e uma voz particularmente importante na política dos comuns, não é advogar esta suposta vocação das mulheres para trabalhos domésticos, mas antes recusar apagar o coletivo de experiências, conhecimentos e lutas que as mulheres têm acumulado em relação ao trabalho reprodutivo, e cuja história tem sido essencial para a resistência ao capitalismo. Porque, no fundo, a reorganização social preconizada não é uma questão de identidade. Agora, há toda uma história de luta das mulheres que, na perspectiva de Federici, não deve ser ignorada. A vida cotidiana é o primeiro terreno para a mudança social,
porque é uma realidade estruturada e organizada em termos de processos específicos de produção, e é aqui que a crítica feminista à vida do dia-a-dia é importante, não é apenas teórica, mas é prática e política, e são dados os exemplos da luta das mulheres pela legalização do divórcio ou pelo direito ao aborto. Nós não podemos mudar a vida cotidiana sem mudar as instituições e os sistemas político e económico com base nos quais essas instituições estão estruturadas. Perguntas como construir lugares de resistência e de construção e de reconstrução política, desculpem, são perguntas simultaneamente filosóficas e práticas. É uma pergunta pelos comuns, no fundo, ou seja, pela criação de relações e espaços sociais construídos com base na solidariedade, que foi uma ideia que a Maria João também destacou logo no início, na partilha de riqueza, no trabalho cooperativo e na tomada conjunta de decisões. Eu queria terminar, porque outros aspectos que eu tinha aqui já foram referidos pela Maria João e, portanto, não vale a pena repetir, mas queria terminar com uma ideia que também chamou a minha atenção, que foi nestas experiências que Federici teve em África, na América do Sul, e neste contacto que teve fundamentalmente com as mulheres, e quando as escutava acerca das suas experiências comunitárias, as respostas que tinha, os feedbacks que ia tendo, era de que os comuns vivem-se, não podemos falar sobre eles, nem muito menos teorizar acerca dos comuns. E esta ideia também me pareceu muito interessante. Os comuns vivem-se, não se explicam, não se fala sobre eles, muito menos se teoriza sobre eles. E isto talvez seja dito desta forma, na perspectiva de Federici, porque no fundo se está a expressar a dificuldade em atribuir palavras a uma experiência que é simultaneamente tão rara e tão poderosa quanto esta de viver em comunidade, de viver para algo maior do que aquilo que são as nossas vidas individuais, mas simultaneamente Federici acrescenta que para nós, que não vivemos nestas realidades, para aqueles que como nós vivem em contextos em que as relações sociais têm sido praticamente desarticuladas e não numa relação de vivência verdadeiramente comunitária, para nós as palavras são importantes e a teorização em torno dos comuns é importante, porque precisamente não estamos nesse contexto de uma experiência vivida. Eu deixaria, só mesmo para terminar, aqui alguns exemplos que são dados, um dos quais na Colômbia, salvo erro, agora não tenho aqui exatamente a nota da data, mas julgo que na década de 90, quando surgiram as também intituladas mães comunitárias, que cuidavam de crianças que viviam nas ruas. E isso é dado como um exemplo precisamente do papel das mulheres naquilo que é uma política dos comuns e da diferença que as mulheres podem fazer no modo como nós vivemos em comunidade. Pronto, e já nos estendemos, temos aqui mais ou menos uma hora de apresentação, portanto eu diria que está na altura de abrirmos ao diálogo. Estão a ouvir? Estão a ouvir, não estão? Só aqui uma nota, porque eu acho que isto é importante para completar, só, desculpem lá. Ela termina a dizer precisamente que a dizer que a base material da nossa vida é o primeiro terreno no qual podemos praticar a nossa capacidade de autogoverno. No trabalho reprodutivo é o ponto zero da revolução. O ponto zero da revolução é um livro, ela, enfim, remete para um livro que escreveu, que está publicado em 2012,
onde, enfim, onde ela diz o seguinte, desculpem lá, não há dúvida que o trabalho reprodutivo não é a única forma de trabalho que coloca em questão o que nós damos ao capitalismo e o que damos aos nossos. Contudo, certamente é esse trabalho no qual as contradições inerentes ao trabalho alienado são mais explosivas, e é por isso que este é o estágio zero para a prática revolucionária, mesmo que não seja o único estágio zero. Nada se foca tão efetivamente a nossa vida quanto a transformação em trabalho das atividades e das relações que satisfazem nossos desejos. Do mesmo modo, é pelas atividades do dia-a-dia, através das quais produzimos a nossa existência, que podemos desenvolver a nossa capacidade de cooperar e não só resistir à nossa desumanidade, mas aprender a reconstruir o mundo como um espaço de educação, criatividade e cuidado. E é precisamente isto que pode reencantar o mundo. Pronto. Desculpem, agora nunca mais nos calámos, mas foi só porque esta ideia da Maria João agora me fez lembrar outra coisa, que eu provavelmente em particular as pessoas ainda aqui têm connosco, acho que sim, estou a vê-lo. Porque há uma crítica aqui muito feroz à questão da tecnologia. Nós não abordámos isso, mas o impacto que a tecnologia tem no modo como nós estamos no mundo e como nos relacionamos uns com os outros, é uma perspectiva mesmo crítica e muito cética em relação aos benefícios que a tecnologia possa ter neste reencantamento do mundo. Sim, o Ângelo já escreveu aqui. Sim. Okay. Mas depois, se quiser dizer qualquer coisa, não... pronto, Ângelo, esteja à vontade. Não, faz sentido. Tudo aquilo que vocês disseram depreende-se que há aqui uma crítica da tecnologia que se pode aqui construir. Mas agora fiquei interessado. Se me puderem enviar o texto, agradecia. Sim, claro. O texto, se puseres o título, PDF, vais apanhar o livro por inteiro, porque, enfim, faz parte dos comuns. Faz parte dos comuns. Há alguns que não estão, mas este por acaso está. Há alguns que não se encontram em aberto, mas este está. Acho que o André quer fazer uma questão. André? Sim, não quero fazer uma questão, quero fazer um comentário. Olha, eu gostei muito e não gostei mesmo muito, apresentaram muito bem, acho que esta questão da reprodução, de facto, quer dizer, tem sido um tópico bastante importante na literatura feminista, não é? Como algo que, na verdade, vem da teoria marxiana, quer dizer, a reprodução é, no fundo, aquele prolegómeno que vai dar origem depois ao trabalho, propriamente dito, e o que a crítica feminista faz é, de certo modo, não é, fazer uma espécie de revolução aqui copernicana sobre, enfim, o papel e a centralidade, não é, da reprodução, enfim, na gênese da desigualdade, mas também na possibilidade de a revolucionar, na possibilidade de a transformar, de produzir ação que leva a uma mudança, e isso é que me parece ser, de facto, especialmente relevante, não é? Porque, justamente, por exemplo, na relação com o trabalho da reprodução é um trabalho fundamentalmente relacional, é um trabalho que traz uma relação com o tempo, uma relação com o outro, que, enfim, justamente traz a possibilidade de uma resistência à produção, pura e simplesmente assente em produtividade, em ganhos de produtividade enfim, e que procura fazer mais em menos tempo, e de certo modo, portanto, na reprodução há uma potência de resistência, mas também de transformação, ou seja, não é simplesmente, por importante que seja, notar como a reprodução foi sempre um lugar de exclusão da mulher, naturalmente, em primeiro lugar, não é? Mas também, enfim, de primeiro lugar, não é? O ponto zero da desigualdade, não é? Primeiro, o grau zero onde emerge a desigualdade. Mas é também, na verdade, o lugar onde pode romper um discurso e uma ação transformadora, porque
começa logo por trazer para primeiro plano aquilo que é importante, que é a relação, não é? E o que isso depois traz pressupostos na maneira como nos entendemos com o tempo, nos entendemos com o espaço, nos entendemos uns com os outros, não é? E é aí que entra, acho eu, também a ideia dos commons, não é? Que eu acho que talvez tenha muito menos que ver. E isso acho que a Federica diz muito bem, e vocês pegaram muito bem, não é? Tem muito menos que ver com, digamos assim, uma espécie de modelo alternativo de gestão de bens, não é? Temos a gestão pública, temos a gestão privada e agora temos esta nova forma de gestão que é bottom-up e que envolve as pessoas, etc. Mas não é bem só isso que está em causa, não é? Não é simplesmente ter mais um modelo que aliás, pode ser facilmente apropriado pelo capitalismo. Aliás, não se fala de outra coisa sobre comunalização a propósito de internet e a propósito de coisas que depois procuram, basicamente, não é, refigurar lógicas de capital. É outra coisa, não é? É justamente o processo que está em causa nos commons, não é? Que é um processo sempre de envolvimento, de ligação, de relação, e acho que é isso um bocadinho que está em causa no reencantamento, não é? Que é justamente isso, não é? E, portanto, quer dizer, enfim, só estou aqui a tentar fazer um comentário porque eu estou completamente, eu identifico absolutamente com esta perspectiva. Não acho que seja algo que Marx, no limite, não pudesse subscrever. Acho é que ela diz a dado passo, não é? Quer dizer, que se Marx lesse isto hoje, ou pensasse isto hoje, lá naquele capítulo só sobre o Marx, não é? Que eu fui lá espreitar, não é? E há aqui uma citação, aqui ainda no início, logo na introdução dela, em que ela disse qualquer coisa que, pronto, eu vou só ler uma parte. Conseguimos imaginar reconstruir as nossas vidas em torno do commoning, não é? Portanto, de fazer comuns. Ela brinca o comunismo e comunismo, não é? Com o O e o U, que no fundo são homófonos, não é? O commoning, não é? O comunalizar as nossas relações com os outros, incluindo os animais, as águas, as plantas, as montanhas, não é? Ou seja, de certo modo, é também uma... Quer dizer, é uma mudança que, no fundo, é uma viragem para uma dimensão convivial, amplamente convivial, ecológica, que alarga a comunidade ao orgânico não humano e talvez também ao não orgânico, enfim, mas no fundo a uma comunidade alargada, quer dizer, não é? E, portanto, enfim, estou para aqui só comentar, mas é porque acho de facto que é muito relevante o pensamento da Silvia Federici, não é? E vocês apresentaram muito bem, no meu entender. Mas olha, tens toda a razão, é essa visão que há bocado falava na Leonora, que é uma religação, é o voltarmos a estar ligados com a natureza e é repensarmos o que é ser humano, é pensarmos o que é ser humano, afinal. Ela coloca mesmo, infantiliza essa questão, o que é o ser humano, afinal, hoje. Portanto, tens toda a razão. E aí, um outro aspecto que já tem sido debatido aqui várias vezes no contexto de coisas organizadas pelo Praxis, a robotização do cuidado, que surgiu, por exemplo, essa questão do cuidado que foi trazida há 2 semanas, mas que também já foi trazida aqui em vários contextos pelo Erasmo, é absolutamente desastrosa naquilo que diz respeito a essa relação e a pensar aquilo que é o ser humano e a questão do convívio, precisamente. E essa ideia também aparece no texto, da robotização do cuidado e de como isso é problemático. Portanto, espero que leiam um texto que gostem. A Inês é uma especialista. Mas a Fernanda tinha pedido já. A Fernanda primeiro. Fernanda, e depois deixa falar a Inês, que ela vai falar. Pronto, ok. Positivo e eu vou falar negativo. Tá. Pronto, ok. Então devia ser ao contrário. Devíamos começar com o negativo e acabar com o positivo. Mas pronto, estou a brincar. Sim, Inês. É mesmo uma pergunta, e eu já percebi, Ana, tu disseste o que é os comuns, não é uma coisa que fica dita de uma maneira explícita, final e acabada, mas claro que a pergunta fica, não é? O que é os comuns? E depois a Maria João também disse
que não havia, portanto, há qualquer coisa ligada à produção dos comuns, portanto, os comuns não estamos só a falar da água e das florestas, mas depois falam precisamente dessas coisas, não é? Da água e das florestas. O que é isto que estamos a falar dos comuns? De que maneira é que o comum, não estamos só a falar destes bens comuns e estamos a falar de qualquer coisa que está relacionada com a comunidade e com o viver destas coisas? Pois é que o comum, quer dizer, podemos estar a falar de várias coisas. É uma questão, é difícil definir o que seja o comum. Eu tenho, confesso, que tenho muitas dificuldades em definir o que seja o comum, ou os comuns, neste caso os comuns. Podemos ver, enfim, estamos a falar do quê? De recursos naturais, e portanto podemos remeter aqui para a questão da tragédia dos comuns, não é? Estamos a falar do quê? Daquilo que é produzido, meramente fruto da nossa criatividade. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de direitos de autor, estamos a falar do quê? Das plataformas que estão online, que estão free, não é? Programas livres, estamos a falar, mas aqui muito, muito significativamente estamos a falar da relação, que também tem a ver com o que nos fez perder a relação, teve a ver com a nossa perca dos comuns, não é? O modo como foram os comuns recursos, não é? O modo como estão a ser, os naturais que se esgotaram e aqueles que são abundantes, mas que têm que ser comercializados, que são enclausurados para serem privatizados e para serem mercantilizados, não é? Portanto, isto transformou também a nossa relação, não é, em sociedade, e a nossa relação uns com os outros e com a própria natureza. E, portanto, o que nós estamos aqui é tentar trazer uma prática que seja uma prática, um interrelacionamento de cooperação uns com os outros, que traga algo de novo e que, enfim, e que por sua vez, por acaso ela diz isso muito bem, por exemplo, quando fala das questões do Occupy, não é? Quando foram os movimentos, quando houve aquele acampamento, como ela fala, por exemplo, de todas as atividades de reprodução que estavam à vista de todos, não é? Já não era aquela questão da reprodução muito ligada à questão enfim, está à vista de todos, não é? São as cozinhas comunitárias, é a organização das pessoas para fazer a limpeza do espaço onde estão a acampar, tudo isso é importante. E é importante tanto mais porque precisamente, e que está relacionado também com aquilo que são os comuns naturais, ou os comuns criados, produzidos, os comuns do conhecimento, os comuns farmacêuticos, não é? Tudo isso, está tudo relacionado. Eu acho que cada vez mais... Não estamos tanto a falar de... Desculpa, Maria, não estamos tanto a falar de bens, mas estamos a falar de uma maneira como nos engajamos nesta, não é na produção, mais no mas na maneira sentido, de não lidarmos, é no sentido político e ético e não no sentido do bem material. comercializável, Sim. material, alienável, pronto, é mais nesse sentido. E é no sentido, os comuns também, nesse sentido, podemos falar de bens comuns, e os bens comuns são aqueles que não são, enfim, que todos podemos usar, mas que ninguém se deve apropriar, não é? Esse é que é o grande problema. Não estamos a falar de bens públicos, é outra questão. Ela faz essa distinção, aliás, mostra bem a importância dessa distinção. Agora, realmente, toda essa apropriação que houve e que, enfim, que todas as visões feministas anticapitalistas frisam muito bem, toda a apropriação que houve de comuns que levou ao estado em que nós estamos, não é? Muito visível em termos sociais, desigualdades sociais no mundo, enfim, tudo isso mudou a relação das pessoas e, portanto, há que recuperar nesse sentido. Talvez haja aqui uma certa recuperação, porque essa visão de que, afinal o que nós tivemos não foi um progresso, o capitalismo e o desenvolvimento não foi, em termos de desenvolvimento, não podemos falar de um desenvolvimento, de um progresso, mas temos que falar de uma contra-revolução. Não quer dizer que voltemos aos modelos do feudalismo, mas pronto, a ideia é recuperar um bocado aquilo que existia nesse sentido e
enfim, tentar, aliás, pronto, hoje, é verdade, os grandes movimentos de resistência hoje em dia que se fazem têm a ver com essas, não é no sentido também, não é no sentido aqui da vitimização, do vulnerável, coitado, não, é do ativismo, do ir à luta, nesse sentido. Eu só queria aqui acrescentar, especificar, porque há mesmo uma parte do texto em que se refere especificamente que a terra, a água e o ar são comuns, o digital também, as línguas, as livrarias, os produtos coletivos de culturas do passado. Mas isto precede uma pergunta que a Maria João, e por isso é que eu não fui a esta passagem que tinha aqui nas minhas notas, porque no fundo tudo isto precede depois uma pergunta que a Maria João colocou quando estava a apresentar. Será que todos se equivalem no que concerne o potencial político? E, portanto, há diferentes tipos, digamos assim, de comuns, e outra coisa que depois, em relação à pergunta da Inês, que também me estava a ocorrer, e a Maria João também já aflorou isso, é que nesta ideia de comuns, a ideia uma ideia que é exposta por Federici, vai neste sentido de, se nós pensarmos em povos indígenas, para quem era tão inimaginável, tão absurda, a ideia de apropriação, que nem se protegeram no sentido de não perderem as terras onde estavam, que não são as suas, porque não há essa relação, não era a nossa terra, e precisamente porque era tão inimaginável essa relação, aquilo é uma vivência, efetivamente, eu diria, é o paradigma do que é os comuns, e portanto nem faz sentido pensar em apropriação ou em garantir que não nos venham cá tirar isto, porque isto não é nosso, isto são comuns, mas depois era o que a Maria João estava a dizer, aquilo que não deveria ser apropriado dos comuns, aquilo que não deveria ser privatizado, que não devia ser objeto de apropriação, mas que tem sido, efetivamente. Que foi, exato. Sim, também. Sim, Fernanda. Ou seja, roubaram-nos os terrenos baldios onde nós cultivávamos a batatinha. Eu disse que ia ser negativo e vou. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa leitura, e como foi interessante termos duas leituras, não é? Duas leituras em função dos interesses e também em função, se calhar, dos empenhamentos e dos envolvimentos, o que já é, de alguma maneira, explicitar aquilo que estiveram a falar. Portanto, gostei muito obrigada. Agora, começava por uma primeira questão e depois eu vou fazer assim questões, embora procure articular. O dinheiro é um comum? Bom, primeira questão. Depois uma outra coisa, que é a Ana Leonor acabou com a citação, mais ou menos, não é? Os comuns vivem-se, não se fala sobre eles, não se teoriza sobre eles. Mas isto para nós, ocidentais, é impossível. Porque nós, de facto, a nossa sobrevivência é exatamente por falar sobre e por teorizar sobre. De onde me fica a ideia de que está aqui em jogo é uma, eu diria, porque não gosto nada da palavra decolonizar, uma descolonização. Esta questão dos comuns como um processo de resgatarem os povos que foram colonizados, quer dizer, foram colonizados pelo mundo ocidental, resgatar um processo deles resgatarem modos de vida, modos de relação. Eu penso que, eu diria de alguma maneira,
que esta estrutura, que no fundo é uma estrutura teórica que aqui nos é apresentada, só serve, primeiro, para a construção de pequenos grupos de vida alternativa ou para o chamado América do Sul, mundo da África. Mas eu tenho um problema gravíssimo, sempre tive um problema gravíssimo. Entre os muitos grupos cristãos com quem trabalhei ao longo da minha vida, nomeadamente com Manuela Silva, com quem discuti muito esta questão que vou agora falar, é porque a determinada altura a Manuela, que optou por uma vida alternativa, não é? Ela pediu a reforma aos 60 anos, porque já não queria ensinar aquela economia e não a deixavam ensinar outra, e, portanto, ela, no fundo, construiu uma forma de viver alternativa, obviamente com o privilégio de um ordenado de uma professora universitária, é bom que a gente não se esqueça deste aspecto, mas, de qualquer maneira, criando toda uma ambiência, toda uma comunidade, de alguma maneira, que eu fiz parte durante pelo menos 2 décadas, que era uma vida alternativa. E isso a mim sempre muito... Eu fazia parte e usufruía e criticava nesta perspectiva. É que eu não queria pertencer a um grupo de privilegiados que por acaso podiam fazer um mundo, uma forma alternativa de viver. E aqui põe-se-me exatamente a mesma questão. Eu penso que esta perspectiva teórica que aqui está é, por um lado, uma ferramenta com certeza fundamental para digamos, uma reapropriação da sua própria vida e das suas próprias culturas nos povos que foram colonizados, mas em relação ao mundo ocidental só serve, digamos, para uma comunidade que é mais ou menos privada. E aí existem por aí muitas, não é? Portanto, isso a mim, de facto, levanta-me este problema em termos de como incorporar isto no mundo ocidental. E, sobretudo, como incorporar isto, e a palavra revolução, que a Maria João falou muitas vezes, é que eu acho que se há alguma coisa a gente deve ter aprendido neste século, até neste espaço do século XXI, é que já não há revoluções possíveis. Já não há revoluções possíveis. E não há porque as revoluções e os resquícios que ainda se mantêm em alguns sítios do mundo disso que foi a criação de uma outra sociedade, eu penso que funcionam como contraprova de como outro mundo se calhar não é possível. Por outro lado ainda, eu acho que estarmos a dizer que as tecnologias são um mal é não valorizar esta coisa magnífica que a gente tem estado aqui a fazer de há 1h30 para cá, que só é possibilitado pelas novas tecnologias. Portanto, eu sou, ao contrário da maior parte das pessoas aqui presentes, uma defensora absolutamente acérrima das novas tecnologias. E só tenho pena de não ter 30 anos neste momento para poder entregar-me a uma ou outra forma de as viver, que obviamente agora já não tenho tempo, já não tenho espaço nem tempo. Finalmente, o feminismo, que me agradou muito também aqui, e sobretudo porque para uma intervenção que vou fazer para a semana em Guimarães, estou a ler um livro de uma senhora que se chama Caroline Criado Pérez, que é inglesa, mas que pelo nome vê-se mesmo que deve ser imigrante da América do Sul,
e que se chama Mulheres Invisíveis, como os dados configuram um mundo feito para homens. E, de facto, ela é jornalista, mas faz aqui um mise au point dos últimos estudos nacionais e internacionais de discriminação das mulheres a todos os níveis, desde a política às situações fiscais, à saúde, aos medicamentos, etc., aos carros, à construção dos carros, que de facto mostram, e eu aqui lamento, como a dita revolução marxista ajudou a que as mulheres fossem efetivamente tapadas, acantonadas, invisibilizadas e, de facto, não produziu uma transformação do conceito de trabalho que permitisse efetivamente mostrar, como a Federici mostra, como, de facto, o trabalho, chamemos, para não chamar doméstico, o trabalho não remunerado é o sustentáculo, a base de sustentação da dita sociedade capitalista. E só para chamar a atenção que a Maria de Lourdes Pintacil, coitada, fartou-se de dizer isto mesmo nos anos 90. Ninguém ouviu, mas ela fartou-se de dizer isto e de escrever isto. Desculpem lá, mas pronto, não é tão negativo assim, é só realista. É só dizer que isto é muito útil para, digamos, o retomar da dignidade, da autonomia e da independência dos povos colonizados, mas isto, em termos do mundo ocidental, só serve para um público muito privado, ou seja, para um reduto muito comunitário, pronto, se calhar de grupos que podem construir modos de vida alternativos. E continuo a chamar a atenção que nós, aqueles e aquelas que escolhem vidas alternativas, têm o privilégio, por causa do ordenado fixo ao fim do mês, de poder fazer essa opção. Por exemplo, o meu sobrinho tem 40 anos, não podia fazer, porque vive de recibos verdes e de quando tem trabalho ganha e quando não tem não ganha. Posso dizer algo? O Ângelo. Okay. Bem, eu acho que o dinheiro não é. Não tenho nada para dizer, não. Eu acho que o dinheiro não é um comum, já o Bitcoin é um comum. Não o Bitcoin é? pode ser um comum. O dinheiro não é um comum. Eu acho que não é um comum. Neste sentido, talvez não seja. Pode ser um bem público. No sentido um bem público. Agora, o Bitcoin pode ser um comum. Isso. O Bitcoin pode ser um comum. Por exemplo, a forma como está a ser lançado o programa de, como é que se chama, do CEO da TESA, não é? O programa que eles têm agora relativamente, enfim, como é que se chama? A compra de Bitcoin. Bitcoin são dinheiro, Maria João. Mas é outra noção da coisa, não é bem o dinheiro, é uma questão diferente com o dinheiro, é diferente, pense lá bem. Não há bitcoins, os bitcoins, enfim, são aqueles bens, tudo o que é imaterial é mudante, o que é físico é que, enfim, é escasso, infelizmente, pode ser, portanto eu não vejo o dinheiro como um bem comum de todo, até, enfim, por tudo o que tem de relacionamento, quer com a parte, enfim, económica, enfim, na sociedade ocidental
podemos dizer capitalista, quer com o próprio Estado, não é? Portanto, aqui, para construir essa comunidade, Fernanda, tínhamos que estar para além do capitalismo e para além do Estado, porque é essa a filosofia, é estar para além disso, não é apropriarmos das coisas, é usarmos as coisas, usufruímos e respeitarmos. É aquela história da casinha cá na montanha que todos os que vão fazer alpinismo vão lá pernoitar, porque, enfim, é um ponto de passagem, e a regra é deixar a casa nas mesmas condições em que foi encontrada. Portanto, é um bocado esta filosofia dos comuns. Agora, eu acho que não podemos ver os comuns como uma espécie de justiça retificativa relativamente enfim, àqueles que foram colonizados, não é? Porque a desgraça já foi feita, e portanto nós sabemos hoje em dia que há muitos países que têm dificuldades, mesmo em termos de produção agrícola, precisamente pelo tipo de sementes que foram utilizadas, não é? Geneticamente alteradas, e que alteraram todo o solo, alteraram as águas, alteraram tudo. Portanto, não há forma de retificar isto é irretificável. Portanto, há coisas que nós, agora, podemos é tentar salvar aquilo que ainda existe e melhorar aquilo que ainda existe. E, portanto, nesse ponto de vista, eu até sou um bocadinho mais otimista que a Fernanda nesse sentido, eu acho que é possível. É possível se as pessoas tiverem a noção de que, tudo bem, eu, por exemplo, eu tenho um computador, não é? Mas eu preciso de um computador, não preciso de outro computador, eu não preciso de 2 computadores. Por exemplo, se eu tenho 2 computadores, pego no computador e dou a uma pessoa que não tenha, porque essa pessoa precisa de um computador. Porque realmente, enfim, proporciona uma certa autonomia. Claro que neste momento eu posso dizer que viver sem computador seria difícil, até porque hoje em dia leio quase tudo em PDF. Não é porque eu gostava de ler mais livros, mas eu não tenho nem espaço nem dinheiro para comprar tantos livros, portanto não tenho espaço para comprar mais livros, não tenho dinheiro para comprar mais livros, não tenho espaço para pô-los, ponto. E acho que pouco também faço uma boa ação para com as árvores, não é? Faço uma boa ação para com a natureza. Agora, realmente, nós temos que ter noção que qualquer pecinha que nós usamos hoje em dia, isto é brutal, porque o que se gasta em termos de recursos naturais e o que se dá cabo de comunidades e o que se explora a mão de obra de trabalhadores precários, recibos verdes também, é verdade, é brutal, temos que ter essa noção. Portanto, não é que nós não possamos viver com algum equipamento. Eu tive com a Federici e eu acho que ela tinha um telemóvel e tinha um computador, ao certo, e se calhar até tinha um Macintosh, mas a questão não passa por aí, a questão passa em preservar aquilo que temos, porque realmente esta questão, eu não sei, eu nasci, eu já tenho uma certa idade, não parece, mas tenho, não é? Então eu nasci numa época em que as pessoas compravam os eletrodomésticos no casamento para a vida toda, e portanto quando aquilo estourava era um drama, porque não tinham tanto dinheiro, e depois era mesmo dramático, porque era para a vida toda, e portanto essa noção, não é que nós não tenhamos que prescindir das coisas todas, mas, por exemplo, eu não me importo de partilhar o carro com alguém se for preciso. Porquê é que temos que ter 4 carros parados à porta de casa se podemos partilhar um carro? Não sei qual é o problema, não é? Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Nas escolas em Moçambique, as crianças que andam na escola portuguesa, o que é que os pais fazem? Fazem um milheiro, compram um carro e depois pagam uma pessoa para todos os dias ir buscar as crianças, em vez de terem 5 carros, os papás irem levar à escola, não, eles partilham o carro. E portanto todo esse tipo de coisas
Eu acho que faz todo o sentido. Nós andamos a explorar os recursos da terra e nós sabemos disso. Portanto, chegar a junho e chegar à conclusão que os recursos da terra acabaram naquele ano, os recursos que seriam para um ano acabaram naquele ano, é preocupante. E portanto, eu acho que isto não pode ser utópico. Isto não pode ser nada utópico, nem se trata. Obviamente que temos que começar, portanto, nós não podemos pensar, enfim, num projeto de uma comunidade extensíssima, nós temos que começar por coisas pequenas. Agora, não é viver num outro mundo, não é viver à parte, não parece que seja um privilégio, não parece que seja um privilégio viver numa comunidade com pessoas no sentido de partilhar bens, que são, enfim, de utilizar os mesmos bens, sem ter que, enfim, gastar e dar mais, enfim, cabo do planeta. É bom para os chineses que já estão a pensar em invadir Marte e colonizar Marte. Eu não lhes vou pedir para ir com eles, confesso que não. Mas pronto, eu acho que, obviamente, que, enfim, que é. Mas a verdade é que despontam a cada momento, têm despontado movimentos e têm despontado, enfim, à nossa frente têm despontado movimentos e lutas que, enfim, eu acho que têm tido alguns resultados, ou que têm boas intenções. Agora, depois, pronto, o modo como mais cedo ou mais tarde são utilizáveis é que já é preocupante. Mas pronto, não sei, Ana Leonor, se quer dizer alguma coisa. Só queria dizer alguma coisa. O André pediu para falar, mas eu queria, André, só dizer aqui algumas coisas, porque o exemplo que a Fernanda deu dessas comunidades em que, no fundo, as pessoas são elas próprias privilegiadas e só podem ter um determinado tipo de vida porque têm, por exemplo, um vencimento de professora universitária, diria que isso não... catedrática, não é professora universitária, é catedrática. Pronto, mas na é que altura era muito, na altura fazia uma diferença abissal. Diria que isso não é um exemplo do que está aqui em causa, porque esse não é o tipo de alternativa que se está a preconizar. Porque, por um lado, e por isso é que eu também queria intervir, por um lado há consciência, e isso surge alguns no texto, de que os modelos, como a Fernanda também dizia, de que os modelos de algumas comunidades não são transponíveis para aquilo que é a vivência no Ocidente, e isso é reconhecido. Como é que nós no Ocidente conseguimos fazer isso? Essa é a parte mais difícil, diria eu, porque precisamente para não estarmos a falar de uma comunidade de privilegiados, e porque a política dos comuns quer precisamente desconstruir essa ideia de privilégio, então, se são comunidades que mesmo que tenham um estilo de vida alternativo, ainda assim são comunidades de pessoas privilegiadas, o objetivo não é esse. E, portanto, mas lá está, mas também não é... o raciocínio não poderá ser o de pensar como é que alguém com recibos verdes consegue ter este tipo de vida. Porque a dificuldade está em sair precisamente desse modelo, do modelo de professor catedrático por um lado, trabalhador a recibos verdes por outro. E aí é que está a dificuldade, é que é tão diferente daquilo que está instituído, que obviamente que não é fácil. Eu situo-me provavelmente alguns entre o pessimismo da Fernanda e o otimismo da Maria João. Estou aqui em algumas coisas um bocadinho mais pessimista, noutras não. Só queria dizer também mais uma coisa relativamente à questão da tecnologia, porque a crítica passa aqui muito, não apenas pelo contributo da tecnologia para o que surge como um desastre ecológico, por algumas razões que a Maria João agora apontava, e que talvez em que não tem tanto a ver com o facto de cada um de nós ter um computador, mas com o tempo útil do computador de cada um de nós e dos eletrodomésticos e por aí fora, e portanto da dimensão descartável e do desequilíbrio extremo entre o aproveitamento que nós fazemos disto que é material de tecnologia
e o impacto que isso tem em termos ecológicos, mas há um outro aspecto de crítica à tecnologia que me pareceu interessante e que vai ao encontro daquilo também que o André há pouco referia, da questão do tempo e de como o tempo é experienciado e vivido e da relação que mantemos com o tempo e uns com os outros, e que tem que ver com o modo como o paradigma tecnológico está assumido e instituído, fez com que tenhamos com os outros um relacionamento de exigência como se eles fossem eles próprios também máquinas. E, portanto, a pressa que nós temos na reação dos outros e que os outros nos respondam, isso vem também do modo como nós, ou como a tecnologia invadiu a nossa vida. E isto, que eu estou absolutamente de acordo, que é maravilhoso, que podemos estar agora aqui graças à tecnologia, mas faz também com que tenhamos a expectativa de que os outros estejam aí disponíveis e que respondam rapidamente, porque nas máquinas é isso que nós temos, é uma resposta imediata. E, portanto, esperamos isso dos outros também, só que os outros não são máquinas. A crítica passa muito também por aí, como o modo como nós transportamos para as relações interpessoais aquilo que é a nossa relação com a tecnologia. André. Não se quer dizer nada, Fernanda. Eu posso dizer alguma coisa em minha defesa. Fernanda, mas eu queria também dizer qualquer coisa e depois respondes a todos, porque tem a ver com o que tu disseste. Está bem? Permites-me? Tá. Então, várias coisas. Claro. Uma tem que ver com esta questão do decolonial e da descolonização. Eu vou ficar em 4 pontos. São coisas diferentes, são conceitos bem diferentes. A descolonização é um processo pelo qual se procede historicamente à descolonização, não é? Efetivamente, de um território. Mas isso não significa que não permaneça uma lógica colonial em termos de pensamento, em termos de representações. E então o pensamento decolonial, muitas vezes em territórios descolonizados ainda é preciso proceder a esta segunda leva, não é? Que é o decolonial. E isto tem sido muito pensado justamente no pensamento. Eu sei. Pronto, e é importante ter isso em atenção, porque não raro as lógicas coloniais permanecem precisamente nos territórios descolonizados. Claro. E pronto. Portanto, eu acho que a distinção é importante. Outra, enfim, eu vou saltar o aspecto do privilégio daqueles que se dedicam a uma alternativa, pois eu acho que em grande medida a Ana Leonor já respondeu, efetivamente, que aqui o ponto não está em achar que, pelo facto de haver alguma pessoa que em condições privilegiadas pôde fazer qualquer coisa, devamos resignarmos ou conformarmos com o facto daqueles que não podem, não poderem, precisamente, não é? Eu acho que o trabalho está em levar o privilégio àqueles que não o têm, em função justamente da bondade da posição. Qual é a posição boa? A posição certa não é da Manuela Silva? Então é preciso democratizá-la. O trabalho da democracia, da democratização, é precisamente levar o privilégio a todos, não é conformar-nos à impossibilidade histórica naquele momento. Por outro lado, ser uma minoria num dado momento não significa que não possa ser uma maioria, quer dizer, as lógicas da comunalização são lógicas que procuram de facto ter assim um crescimento rizomático, que se vão expandindo e vão ganhando espaço. E queria, agora, um outro ponto que me parece bastante importante, tem que ver até com uma pergunta que a Inês fez, que é a questão do que é um comum. Um bem comum não é a mesma coisa que uma propriedade privada, não é? Um bem comum, ou um bem privado e uma propriedade privada não são exatamente a mesma coisa. Geralmente, um bem comum é um bem que não podemos excluir ninguém dele, mas ele é escasso. E, portanto, gasta-se, ele pode ficar rarefeito, pode desaparecer. Isso acontece com a água, acontece com os peixes no mar, acontece com o ar que respiramos. Não é uma coisa com um bem público. Um bem público, geralmente, é algo que não sofre de escassez. Não é? Por exemplo, com o dinheiro não se coloca a questão de ser um bem comum, não é? Agora, porquê que o comum é tão importante? Porque precisamente os bens comuns
que se distinguem dos bens públicos e dos bens privados, eles estão antes, ou podem ser pensados independentemente da ideia de propriedade. O exemplo que a Ana deu, não é? que é da Federici também, que é um exemplo, no fundo, dos índios. Os índios americanos, de repente, viram umas pessoas entrar por ali adentro e a decidir introduzir propriedade numa terra que não era deles, nem deixava de ser deles. Não havia sequer a percepção de que tivesse que haver propriedade, que tivesse que haver muros, tivesse que haver... E precisamente o regime de administração, de gestão do bem era comum, sem propriedade. Ora, eu não acho que isto seja efetivamente algo que se coloque em termos de algo que esteja lá no não Ocidente. Aliás, a própria expressão Ocidente levanta-me as maiores reservas, quer dizer, há uma crítica muito feita, e com décadas, não é, sobre esta ideia de que temos aqui o Ocidente e depois temos o resto, ou temos outras coisas. Não, de facto, quer dizer, a crítica ao Ocidente, digamos assim, é a crítica a um conjunto de representações que foram em grande medida coloniais e que se estabeleceram em forma de propriedade que exclui, enfim, portanto, eu acho que o trabalho, precisamente, que tem aqui a ser feito com os comuns, é um trabalho que é não simplesmente de, enfim, nos conformarmos, o Ocidente é assim, é incorrigível, ou está no estado em que está, mas é de facto a possibilidade de retomarmos com suficiente radicalidade modo de pensarmos o viver juntos, como vamos viver juntos, a pergunta do Roland Barthes, como é que vamos viver juntos, não é? Com suficiente radicalidade. E isso é que nos traz de volta à questão dos comuns. Se os indígenas pensam isto, tanto melhor, serve para informar o nosso debate. Não é? Isso é o decolonial, que aliás tem que começar a ser feita estas discussões, não só exportando pensamento para a América Latina, mas recebendo pensamento indígena e por aí fora, e dos First Peoples nos Estados Unidos, e portanto, a meu ver, efetivamente, quer dizer, há aqui que fazer uma reflexão crítica suficientemente radical, de facto, em termos que possamos dar resposta a catástrofes. As colegas falaram há bocadinho das questões ecológicas, de facto, eu acho que não vamos nunca conseguir responder à questão ecológica e à catástrofe iminente que está aí, se não fizermos este exercício radical de desconstrução de categorias como Ocidente, como propriedade, como bem propriedade, porque a propriedade pública, a gestão pública em torno da ideia de propriedade pública, continua a enfermar do mesmo problema. É sempre um modelo abstrato, teórico, que vem de cima organizar, geralmente colonizar, o que encontra em baixo. E, portanto, é este tipo de revolução que tem que ser feita, de facto, e acho que a palavra revolução aqui é muito menos até uma revolução, se calhar, da ação, do que começar por ser mesmo de pensamento, não é? De revolução no sentido mesmo de ir ao chão do pensamento, aos conceitos mais elementares com que construímos a própria tradição e os nossos cotidianos ocidentais. Tenho dito. Desculpem, como hoje não temos propriamente moderação, eu vou propor o seguinte: a Teresa tinha pedido a palavra, se a Fernanda concordar, damos a palavra à Teresa e depois terminamos com a intervenção da Fernanda. E aí não quero terminamos mesmo. A minha intervenção, mas tenho que responder ao que ele acabou de dizer. Sim, mas podemos fazer por essa ordem, porque eu também não sei. Depois, nada a ver com e depois todos nos dirigimos a uma cozinha comunitária. Mas se concordar, e uma vez, porque eu também não sei em que sentido irá agora a intervenção da Teresa, e depois terminamos com a Fernanda, com as respostas da Fernanda, está bem? Então, Teresa. Sim. Bem, em primeiro lugar, obrigada a ambas pela vossa apresentação e por trazerem aqui um tema que para mim em particular me interessa bastante. Eu vou tentar ser muito breve e a minha intervenção vai ao encontro de tudo aquilo que se tem estado aqui a dizer. A primeira tem que ver com o ponto da ideia do dinheiro ser um comum ou não. Porque efetivamente eu acho que o dinheiro não é um comum. Por várias razões, não tenho tempo para explicar aqui, mas acho que isso é uma das coisas que cai em paradoxo com a Federici, porque uma das maneiras que ela encontra, e que é muito controversa dentro dos feminismos,
de reconhecer o trabalho reprodutivo como trabalho, ou seja, lá está, o trabalho que produz a força de trabalho, no fundo, ou a força de trabalho produtivo, é através de um salário para o trabalho doméstico. Ela faz essa proposta num outro livro, que se chama Salários contra o Trabalho Doméstico, e isso levanta vários problemas. Enquanto feminista, em particular, eu sou contra. Patriarcado já é mau, juntar-lhe patronato será ainda pior, desde logo porque quem é que vai controlar o vínculo e a institucionalização, porque o salário é uma figura institucional, e portanto, sim, o dinheiro não é um comum, mas efetivamente há aqui um paradoxo complicado, ou pelo menos uma tensão que a Federici cria ao apresentar isto como uma medida, aliás, a grande medida de reconhecimento de trabalho. Mas é uma medida muito pouco anticapitalista, na medida em que é uma coisa bem capitalizável. Bem capitalizável. Aliás, cai um pouco até no clichê que parece que dar um vencimento anula a própria relação de poder que ali está. E quando nós falamos de patriarcado, por isso é que as revoluções podem terminar com o capitalismo, mas é muito difícil terminarem com o patriarcado. O próprio Lenin disse isso, não é? Mesmo que terminemos com o capitalismo, ainda temos o patriarcado. E efetivamente essa medida acaba por ser bastante capitalista e acaba por dizer que o dinheiro, em certa medida, pode ser um comum. O meu outro apontamento era sobre a ideia desta lógica dos comuns, em certa medida isto já foi dito, ser de facto para um grupo de privilegiados. Ora, a Federici, ela é muito crítica do marxismo, mas ela parte de uma raiz marxista. E definir comuns pode ser difícil, mas quer na sua dimensão relacional, quer na sua dimensão comensurável ou até material, ela implica que para criar qualquer coisa de comum ou de comuns, uma alteração profunda das condições materiais. E essas condições materiais são efetivamente as condições de trabalho produtivo e reprodutivo. E, portanto, muito francamente, isto levar-nos-ia para uma dimensão bastante radical, porque e que é importante ser pensada. Até que ponto nós só vamos poder falar de comuns quando nós erradicarmos uma coisa chamada propriedade? Até que ponto nós só vamos poder falar de comuns quando abolirmos a família? Família não no sentido afetivo, mas família enquanto instituição patriarcal. Ou seja, há toda aqui uma base para uma sociedade dos comuns que implica, de facto, uma transformação total das próprias condições materiais. Eu não sei até que ponto a ideia de professor catedrático, com toda a sua dimensão de privilégio e poder, é compatível com este mundo. Muito francamente, eu acho que não. Aliás, adeus cursus honorum, não é? Portanto, se calhar a questão é mesmo essa, é que isto vai implicar uma reestruturação da sociedade que implica efetivamente um mundo diferente daquele que nós não conhecemos, e isso não é necessariamente mau. Se calhar nós temos que entrar neste fenómeno efetivamente até de decréscimo das coisas, não é? Coisas mais pequenas, sem esta lógica de grandeza, e pronto, é isto. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Teresa. Fernanda. Bom, esta ideia de que então eu sou a última é uma ideia um bocadinho chata, mas agora sou eu. Aquilo que eu há bocadinho ia dizer perdeu um bocadinho o sentido, embora eu pense que acabarei por dizer. Por outra volta. Em primeiro lugar, uma observação. Eu pus um bocadinho de parte o debate, a dimensão feminista desta questão, porque não me parece que esta ideia, embora a Maria João tivesse tido cuidado, não sei se foi a Maria João, se foi a Ana Leonor, ter o cuidado de dizer que ela não articulava as mulheres ao trabalho doméstico como relação, digamos, intrínseca e constitutiva,
Mas a mim, como eu acredito muito no peso da historicidade na nossa consciência, no trabalho da história, eu penso que sempre que se fala de mulheres para falar do trabalho doméstico, estamos a fazer a mesma coisa que toda a nossa tradição, eu volto a dizer, ocidental, fez em relação às mulheres, não é? E por outro lado também uma coisa que me parece interessante, não sei porque a minha cabeça em termos de economia e em termos de política, de filosofia política não é grande coisa, que é, por exemplo, o que muitas feministas defendem, nomeadamente a Maria Lourdes Pinto-Silva defendia, era que fosse contabilizado para os PIB o trabalho não remunerado, que eu penso que é uma coisa diferente, não é que remunerasse o trabalho doméstico, é que não houvesse invisibilidade de um tipo de trabalho que sustenta a sociedade. Pronto, isto é uma coisa que eu acho que é... Mas atenção, Teresa, não tenho a certeza se é diferente, mas parece-me um bocadinho diferente. Pronto. Tem um aspecto. No caso agora, desculpe interrompê-la, no caso da Federici, sim, ela propõe mesmo a remuneração sim, do trabalho doméstico. Não, mas eu sei, eu estava a falar do exemplo que eu dei da Maria de Lourdes Pinto-Silva. E a Maria de Lourdes Pinto-Silva, o que defende, e que defendeu e escreveu, foi exatamente esta ideia, e o que defendem outras, obviamente, outras feministas, é de que não seja apagado do produto interno bruto digamos, o bolo de trabalho que sustenta, no fundo, uma parte fundamental da nossa vida coletiva. Não gosto nada de falar de trabalho doméstico e logo a seguir falar de mulheres. É uma coisa que ao meu espírito feminista não liga, nem ao meu gosto de não fazer trabalhos domésticos também. Agora, André, que tenhamos que mudar de paradigma é para mim a coisa fundamental, é uma coisa que eu estou a fazer há 20 anos, é dizer que é preciso, pelo menos, narrar de outra maneira. Ou seja, é preciso contar a nossa vida coletiva de maneira a que se dê visibilidade às diferentes dimensões intervenientes na nossa vida coletiva, ou seja, construir um imaginário social e construir uma memória coletiva que não seja estritamente nem de ganhadores, nem de homens, nem de brancos, nem de ocidentais, porque não vejo outra forma de falar de nós, colonizadores. Portanto, isso não é o meu problema. O meu problema também não é, isto agora respondendo também à Maria João, o meu problema também não é que nós tenhamos de viver de outra maneira, de pensar de outra maneira. O meu problema é de qual é o efeito que isso tem em termos de transformação social. Este é que é o meu problema. E só para fazer um bocadinho de parênteses, para dizer uma coisa, eu vivo há 50 anos numa comunidade. Não tem nada a ver com a religião, nem com nada disso. São pessoas que resolveram pôr em comum os bens. E as pessoas perguntam-me ainda hoje, mas como é possível? Eu disse, mas isso, o mais fácil de viver numa comunidade é partilhar os bens. O problema é partilhar outras coisas. Agora, os bens, não tem problema nenhum em partilhar, exatamente porque, de facto, a questão da propriedade é uma coisa, para mim, que faz pouco sentido, de um certo ponto de vista. Portanto, agora, a minha questão, quando eu falei de que isto pode ser um bom instrumento, digamos, este reconhecimento de vida de outra maneira e de devolver ao que eles... E não é devolver para sermos nós a dar-lhe, é desses povos serem capazes de consciencializar o que lhes aconteceu e tentar encontrar uma outra plataforma descolonizadora, evidentemente, é exatamente neste sentido de que esta ideia, este conjunto de ideias, estas perspectivas, eu volto a dizer, servem
aos povos colonizados para se libertarem, ou para tentarem um processo de libertação, e no mundo que eu continuo a chamar ocidental, porque não sei como chamar, no nosso mundo, no mundo da teoria, da generalização, do universal, pode servir como padrão, aquilo que eu chamei um público que é privado, ou seja, pequenas comunidades fazerem projetos de vida de outra maneira. Volto a dizer que há uns que têm que fazer esses projetos, têm que viver assim, e outros que podem decidir viver assim. Para mim é muito diferente. Eu posso decidir viver assim e há outros que têm que viver assim. E já agora... não, vou para um pé. É que realmente o Luís Osório, que eu não sei quem é, estou à vontade, não sei quem é o Luís Osório, escreveu um texto sobre Isabel Jonet, que eu acho que é realmente magnífico, porque ele exatamente o que põe, Isabel Jonet terá dito que, como sabemos, os pobres têm tendência para gastar o dinheiro mal gasto. E ele explicou à Isabel Jonet, primeiro que ela devia estar calada, fizesse lá o bem que ela quisesse, mas ficasse calada. E em segundo lugar, é que os pobres realmente não têm dinheiro para gastar. Não é que gastam mal gasto, é que não têm dinheiro para gastar. Foi por isso que eu falei no meu sobrinho, tem 40 anos, por acaso é arquiteto e vive a Recibos Verdes. Portanto, isto também tem a ver com outra coisa, que ainda bem que vocês são jovens, e tu que és menos jovem, mas também ainda só tens 50 anos, e portanto estás à vontade, tens o mundo todo à tua frente, que é ótimo, mas de facto há que pensar numa coisa. Quando a Marta Nussbaum, na sequência do Amartya Sen, imaginou aquela questão da teoria da capacitação para contrapor ao produto interno bruto como alternativa de análise das sociedades e de ver de que maneira é que, de facto, as sociedades estão organizadas e qual é a qualidade de vida das pessoas. A verdade que nós vemos é que não pega. O que pega é o produto interno bruto. Por isso é que temos todos os nossos comentadores a falar de que nós estamos na causa e aqueles países com quem a gente se devia confrontar, afinal estão à nossa frente e nós estamos atrás. Mas ninguém fala, por exemplo, de qual era o nível de educação que tinham esses países que estão à nossa frente. Pois porque não interessa, estás a perceber o que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer, André, é que de facto este tipo de vivência, este tipo de olhar é uma coisa que eu volto a chamar público-privado. Ou seja, já dá para debater e para o gozo do debater. Isso está fora de questão. Agora, a minha questão é qual é a eficácia que no mundo, de facto, em que nós vivemos, no mundo do chamado ocidental, ele colhe, ele é eficaz. Percebes? E eu, de facto, volto a dizer uma coisa que já disse, mas para sublinhar, as vidas alternativas, eu acho que quando não é da miséria imposta pela vida social, é um privilégio. Sabes? E isso é uma coisa... Eu como mesmo frangos de aviário, vocês desculpem, parece que estou a ser parva, mas não é parvoíce, eu como frangos de aviário. Tenho uma amiga, que é a minha colega, que só come frangos que são criados na casa dela. Eu não. Eu quero usar e quero ter as consequências da população, coitada, que tem que comer frangos de aviário. Portanto, de facto, embora eu seja uma crítica do universal, acabo sempre por pensar, é a minha formação moderna e kantiana, acabo sempre por pensar que aquilo que não pode ser universalizado é mesmo um privilégio. E pronto, já sei que sou eu que vou falar em último lugar. Muito obrigado, já agora que sou eu que vou falar Fernanda. em último lugar,
queria voltar a agradecer-vos esta possibilidade que vocês nos deram com a leitura e, sobretudo, com o cruzamento de leituras, que eu acho que foi ainda o mais interessante. Mais interessante do que a Federici foi o cruzamento de leituras que vocês fizeram, trazendo para aqui modos de entrar no texto, no fundo, quase, não digo opostos, porque não são opostos, mas muito, muito diferenciados. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a todos, a todas, pela vossa participação, por este debate também que muito bom. Tão entusiasmado e tão entusiasmante. Obrigada mesmo. E daqui a 2 semanas temos novo encontro para quem quiser. É dia 21, não é? É dia aqui? 21? Não, daqui 25, a 2 semanas. 25. É 25. 25. Pronto, é 25. Dia 25 é a Céu e a Ana Karina Vilares que vão falar exatamente da Marta Nussbaum. Não por causa deste tema que eu chamei a relação, mas por causa da educação, não é? Pronto. Mas obrigada mais uma vez. Tchau. Uma boa noite. Obrigada.